Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, 19 de janeiro de 2012. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima atinge os 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 45%. E neste momento os termômetros marcam 20 graus. E um bom dia especial à população de Iporá. O Mundo em sua casa também é retransmitido pela 101,5 FM de Iporá. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, entre o público e o privado, o brasileiro gasta com saúde mais que o próprio governo. Folha de São Paulo, o PM ficará na Cracolândia por meses, diz Geraldo Alckmin. O estado de São Paulo, o Banco Mundial prevê crise igual à de 2008 e alerta emergentes. Correio Brasiliense, INSS abre guerra à farra de pensões. Valor econômico, IOF do crédito pode ter novo corte. Estado de Minas, Mercadante é novo ministro da Educação. Jornal do Comércio, aumento de passagem será decidido amanhã. 0 hora, Porto Alegre será sede de projeto piloto anti-crack. Brasil Econômico, Copom faz o esperado, corta meio ponto e Selic vai a 10,5%. O Popular Trânsito, autoescolas falham na formação dos futuros motoristas. Diário da Manhã, corte de gastos no estado, governador pede contenção de despesas. 7:04. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Câmara de Goiânia conclui a comissão especial de inquérito que investigou a máfia dos combustíveis. Depois de 6 meses de funcionamento, a Comissão Especial de Inquérito, instalada pela Câmara Municipal para investigar a chamada máfia dos combustíveis, aprovou finalmente nesta quarta-feira o seu relatório final. Mas, para surpresa, o documento não revela para a opinião pública os nomes dos responsáveis pela suposta máfia, indiciada por formar cartel, adulterar combustíveis, fraudar bombas e praticar estelionato. O relator Alfredo Bambu apresentou emenda acatada pela comissão que omite no relatório os nomes de 56 pessoas que seriam os responsáveis pela quadrilha. Elas são apontadas como representantes de 18 postos da Rede 3, 12 distribuidoras e 13 usinas de etanol. Os vereadores Anselmo Pereira, Luiz Teófilo, Eudes Vigor e Santana Gomes deram voto favorável à aprovação do documento, sem citar os nomes dos indiciados. O presidente Djalma Araújo falou sobre os aumentos abusivos dos combustíveis impostos pelo cartel. De junho de 2010 até janeiro de 2011, senhoras e senhores, houve um aumento do etanol de 226%. Não existiu inflação nem de 7% nesse período, acredito que não. Então eu acredito que existe uma combinação de preço a nível nacional, a nível regional, uma cartelização muito grande. E o pior de tudo, não existe fiscalização por parte do governo federal
ou seja, pela Agência Nacional de Petróleo. A comissão aprovou emenda do vereador Santana Gomes, que solicita à Prefeitura fechamento imediato de todos os postos que estiverem em funcionamento sem licença ambiental em Goiânia. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:06. O governador Marconi Perillo cobrou do secretariado contenção de despesas e moderação de gastos na primeira reunião coletiva da equipe realizada este ano. Para isso, anunciou o corte linear de 10% no orçamento do Estado. Esta foi a primeira grande reunião de 2012, em que o governador Marconi Perillo convocou 65 auxiliares, entre secretários, presidentes de agências, autarquias e empresas públicas. Foram quase 3 horas de reunião. E Marconi Perillo pediu o mesmo ritmo do ano passado, o equilíbrio financeiro das contas, o cumprimento das metas do ajuste fiscal, o corte de gastos, pelo que chamou de supérfluos, enfim, economia de gastos. Nós estamos determinando hoje um corte de 10% no orçamento para as despesas correntes, mantendo apenas as despesas de pessoal e pagamento da dívida externa intactas. Isso numa sinalização clara de que nós vamos continuar com o pé no freio dos gastos supérfluos. Nós vamos fazer economia para que o Estado utilize bem os recursos estaduais em favor da melhoria na prestação de serviços. Economia de gastos para investimentos em hospitais, moradia, educação, segurança pública, rodovias. Nós teremos garantidos, a partir de agora, recursos para conclusão de rodovias, construção de novas rodovias e recursos para continuarmos as obras de reconstrução da malha rodoviária velha, estragada, recebida no início do ano passado. Também estamos garantindo recursos através de parcerias para a construção de novos hospitais, para a duplicação de rodovias, para a construção de presídios, para a construção do VLT, para a construção de outras obras relevantes para a sociedade. Vamos manter investimentos e vamos manter a polícia na rua para garantir segurança aos cidadãos. Vamos transformar os hospitais a partir deste ano em hospitais com a mesma referência do CRE e vamos investir para valer nos 25 programas educacionais. Os auxiliares que se cuidem, pois será um ano de muitas cobranças. Nesta última semana, por exemplo, eu já tive 8 reuniões com áreas específicas na área da saúde. Eu tenho conversado todos os dias, cobrado, discutido metas com todos os secretários. E todas essas metas de redução de gastos correntes, todas essas decisões que nós estamos tomando aqui hoje serão também tomadas através de decretos governamentais para que possam ter validade e possam ter eficiência. Mais uma vez, Marconi Perillo fez questão de elogiar a forma republicana do tratamento da presidente Dilma Rousseff, o que quer dizer que mais parcerias virão por aí. Olha, a relação minha com a presidente Dilma foi republicana. Nós vamos continuar solicitando o apoio da bancada federal, senadores e deputados federais, que foi muito importante no ano passado para garantirmos recursos do orçamento federal. Vamos continuar buscando recursos através de contratação de operação de crédito e vamos continuar trabalhando para trazer recursos da iniciativa privada, quer para ações governamentais, quer para investimentos na industrialização e na economia, para que a gente possa acelerar cada vez o nosso desenvolvimento. Uma notícia importante direcionada ao funcionalismo público estadual é a de que o governo vai cumprir a data base. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:10. Posse cedir amanhã a Conferência Regional do Meio Ambiente. Deverão participar representantes de vários municípios da região nordeste do estado, os quais já promoveram as suas conferências municipais. Essa será a 8ª edição, já que no ano passado foram realizadas 7. O objetivo é abranger todo o estado numa ampla discussão, buscando subsídios para a 3ª Conferência Estadual, programada para os dias 1º, 2 e 3 de março. O secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Leonardo Vilela, destaca os temas discutidos e a importância da participação popular. Bem, nós estamos fazendo essas conferências por todo o estado, em cidades polo, e quero convidar todos os moradores do Nordeste goiano a estarem presentes em posse para essa conferência regional, que é preparatória para a conferência estadual. Nós estamos discutindo temas da maior importância, como a questão das mudanças climáticas, a questão da preservação do cerrado através de unidades de conservação,
outras questões extremamente importantes e serão fundamentais essas reuniões para que nós possamos trazer toda essa visão do interior do Estado, de toda a população de Goiás, para aglutinarmos essas ideias e convergirmos todas essas propostas na Conferência Estadual do Meio Ambiente, inclusive para que nós possamos levar essas propostas de Goiás para a Conferência Nacional do Meio Ambiente, que será realizada durante a ECO 2012, que será a Rio+20, que será realizada no Rio de Janeiro no final do primeiro semestre. Antes da Conferência Estadual, serão realizadas conferências regionais em Cavalcante, Lusiânia e em Goiânia. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h11. O mundo em sua casa. Política Nacional. A Justiça de Rondônia condenou à prisão o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, José Carlos de Oliveira, do PSL. Ele é acusado de participar de um esquema de desvios de verbas na casa em 2005. Conhecido como Carlão de Oliveira, ele terá de cumprir a pena de reclusão em regime fechado por 14 anos e 4 meses. José Carlos foi condenado pelo crime de peculato, entre outros. A defesa anunciou que vai recorrer ao Tribunal de Justiça de Rondônia. Enquanto corre o prazo de recurso, os réus podem aguardar em liberdade. Além do ex-presidente, foram condenados 6 funcionários que trabalhavam na Assembleia na época das irregularidades. Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual, o grupo praticou os desvios por meio de fraudes em licitações e superfaturamento de preços. O Tribunal de Justiça divulgou que foram desviados mais de R$106 mil das contas da instituição. 7h12. Presidente Dilma faz mudanças no governo e Mercadante é confirmado no Ministério da Educação. O governo confirmou no final da tarde desta quarta-feira a saída de Fernando Haddad do Ministério da Educação, que deixa o governo para concorrer à Prefeitura de São Paulo. Em seu lugar assume a Luiz de Mercadante, que comandava a pasta da Ciência e Tecnologia. Já no lugar de Mercadante, o Palácio do Planalto anunciou o nome de Marco Antônio Raupp. Presidente da Agência Espacial Brasileira, Raupp tem perfil técnico e foi indicado por Mercadante para o cargo. Para marcar a saída de Haddad da educação, está prevista uma cerimônia especial na próxima segunda-feira com a comemoração da 1.000ª Bolsa do ProUni. Com informações de Brasília, Apolos Neto. 7h13. Cidade com maior risco de desastre terá mapeamento antecipado. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, anunciou nesta quarta-feira que o governo federal fará um esforço para antecipar a conclusão do mapeamento geotécnico dos 251 municípios brasileiros que apresentam o maior risco de desastres naturais. O trabalho estava previsto para ser concluído em 2014, mas a presidente Dilma Rousseff determinou a antecipação do cronograma. Segundo Bezerra, geólogos da Petrobras e de universidades serão convocados para integrar o mutirão. A partir da definição de quantos profissionais que poderão ser mobilizados, a gente vai apresentar, portanto, esse cronograma antecipado da realização desse mapeamento das áreas de risco. Aqueles 251 municípios que foram apontados como os de mais elevados riscos. A ideia era estar com todos os 251 municípios mapeados até 2014. A orientação da presidenta Dilma é antecipar isso. O ministro explica que o mapeamento geotécnico serve para identificar a capacidade de saturação dos solos e antecipar possíveis deslizamentos. Vamos fazer o mapeamento geotécnico, que vai dar, por exemplo, quando uma chuva começar a cair, ele sabe qual é a qualidade do solo ali daquela área de risco e sabe qual é a capacidade de saturação desse solo, para poder então alertar a Defesa Civil local e alertar a comunidade para que ela possa se retirar se tiver na iminência de um deslizamento. Ainda de acordo com Bezerra, os centros de monitoramento nos estados mais afetados pelas chuvas, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, já dispõem de 54 especialistas em permanente estado de alerta, apesar das previsões para os próximos 4 dias indicarem chuvas menos intensas. Na próxima semana, Santa Catarina e São Paulo também vão ganhar centros de monitoramento do clima. Outra decisão tomada nesta quarta-feira foi a inclusão no Minha Casa, Minha
Minha Vida de todas as demandas dos municípios que tiveram residências destruídas em função das chuvas. Bezerra visitou Belo Horizonte nesta quarta-feira, onde anunciou a transferência de 25 milhões de reais para obras de emergência na capital mineira. Com informações de Brasília, Apolos Neto. Agora são 7h16. O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, informou ontem algumas mudanças na Previdência. O ministro disse que pretende enviar ao Congresso Nacional ainda este ano um projeto de lei para reformar as pensões. Ele também defende que o governo estabeleça uma idade mínima para a aposentadoria. Segundo o ministro, a idade média de aposentadoria dos brasileiros é de 51 anos no caso das mulheres e 54 anos no caso dos homens. Garibaldi afirmou que, além do Brasil, apenas Irã e Equador em todo o mundo não possuem uma idade mínima para a aposentadoria. Na regra que está em vigor atualmente em relação às pensões, os dependentes do trabalhador têm direito à pensão enquanto ele manter a qualidade de segurado, ou seja, enquanto estiver contribuindo para o INSS e por até 3 anos após a suspensão dos pagamentos ou enquanto estiver recebendo algum benefício previdenciário. Não há carência e o INSS não exige um tempo mínimo de contribuição. Caso o trabalhador tenha contribuído somente por um mês à Previdência, seus dependentes já podem ter direito ao benefício. Segundo o ministro, esse regime é de uma generosidade muito grande. Não há hoje nenhum país no mundo que dê uma pensão tão grande à família de quem contribuiu apenas uma vez. Hoje, segundo o ministro, isso está custando 60 bilhões de reais por ano. Uma PEC, proposta de emenda à Constituição em análise na Câmara dos Deputados, permite que a população apresente requerimento de urgência na tramitação de qualquer proposta legislativa no Congresso. O objetivo é garantir mais rapidez na análise de uma matéria. Segundo a PEC, o requerimento deverá ser assinado por no mínimo 10 mil eleitores. Atualmente, o requerimento de urgência na Câmara deve ser apresentado por 1/3 dos deputados, líderes que representem esse número ou 2/3 dos integrantes de uma das comissões que vão avaliar a proposta. O pedido deve ser aprovado pelo plenário. O autor da PEC, deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, argumenta que a proposta busca estabelecer uma forma especial e talvez mais relevante de urgência, aquela promovida por cidadãos brasileiros. Agora são 7h18. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O advogado da enfermeira de 22 anos, suspeita de agredir e matar um cachorro da raça Yorkshire, criticou a decisão da Polícia Civil de indiciar a mulher por constrangimento da filha. A menina, de 1 ano e 6 meses, assistiu às cenas de agressão ao cachorro. O inquérito foi concluído e também indicia a mulher por maus tratos ao animal. Camila Araújo foi flagrada em dezembro passado agredindo o cachorro até a morte na frente da filha. O caso gerou comoção nacional. 2 homens assaltaram uma casa lotérica no início da noite de ontem no setor sudoeste, em Goiânia. De acordo com a polícia militar, os assaltantes estavam armados com uma pistola. Eles renderam o dono do estabelecimento quando ele já estava do lado de fora, se preparando para fechar as portas. A dupla conseguiu levar R$7 mil, uma pulseira de ouro e o computador onde estavam arquivadas as imagens das câmeras de segurança. Os assaltantes fugiram em uma moto preta. Agente penitenciário é flagrado ao tentar levar armas e munições para dentro do antigo CEPAI. Trabalhando há apenas 4 meses na penitenciária Coronel Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia, o vigilante penitenciário temporário Cássio Vaz dos Reis foi flagrado no momento em que tentava entrar na cadeia com uma pistola calibre .40 e 80 munições. De acordo com o diretor de segurança da agência prisional, João Carvalho Coutinho, o flagrante só foi possível porque o vigilante vinha sendo monitorado por outros agentes. Ele já vinha sendo monitorado,
assim como outros que a gente tem suspeita. E aí, através de um brilhante serviço lá da equipe de plantão lá, ele foi passar lá na entrada da penitenciária e tem aquele aparelho de raio-x, passou a bolsa dele pelo raio-x, aí constatou as munições. Aí o nosso agente que estava lá na vistoria deu já mais uma apertada nele e a pistola estava na cintura dele. Ele pode já ter repassado outras coisas, armas e drogas para dentro do presídio? Pode ter acontecido, né? Mas ainda não tem nada concreto. Se ele passou, se foi a primeira vez, mas a gente quer acreditar que foi a primeira vez. Está sendo comum esse tipo de problema aí com vigilantes temporários lá na agência prisional? Ultimamente tem sido, mas infelizmente o pessoal está tendo uma certa inversão de valores, né? Isso aí fere os nossos princípios morais, os princípios da nossa ética, da justiça. Jamais a gente pode compactuar e aceitar um tipo de conduta desse, inclusive nessa maior consequência que é passar uma arma de fogo poderia ser usada até contra o próprio cidadão que estava fazendo esse tipo de conduta. Além de perder o cargo que era temporário, Cássio Vaz, que confessou receberia R$6.000 para entregar a arma a um preso ainda não identificado, foi autuado em flagrante por crime de porte e posse ilegal de arma e munição. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. Em Uruaçu, Francisco Barroso Neto foi empossado ontem como prefeito. O primeiro ato administrativo foi demitir todos os secretários municipais. A medida chamou a atenção dos moradores da cidade e, segundo o atual prefeito, foi necessária, uma vez que os secretários eram defensores do ex-prefeito acusado de improbidade administrativa. Francisco Barroso Neto disse ainda que vai pedir uma auditoria de todas as contas e contratos firmados com a prefeitura. Caso exista qualquer indício de irregularidade, os contratos serão cancelados ou suspensos. Prefeitura de Goiânia recebe propostas de novas concessões de táxis para a capital. Nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Compras e Licitações iniciou a análise dos documentos entregues na primeira fase da licitação das permissões de táxi em Goiânia. Ao todo, 811 candidatos participam do procedimento licitatório que vai conceder 239 concessões do serviço na capital. O secretário da pasta, André Azeredo, relaciona os critérios para a escolha dos taxistas. Serão avaliados critérios técnicos. A proposta ela tem que conter o tipo da carteira de habilitação, o tempo de carteira de habilitação, a idade do veículo e a nota que foi dada no curso de qualificação e formação para motorista de táxi pelo SEST-Senat, que é a instituição conveniada com a MT para tal, ou instituição nacionalmente reconhecida. O presidente do Sinditax, Silone Santos, elogia a lisura do processo. As pessoas não tinham o costume, nunca houve na história, licitação para permissão de táxi em Goiânia. É a primeira da história. Então, o pessoal critica muito que vai ser pedra marcada. E nós estamos aqui para acompanhar de perto e, ao final disso, a gente atestar junto com a prefeitura que houve cumprimento de lei, que houve a transparência. Com a nova frota, a cidade de Goiânia passará a contar com 1.470 táxis. Das 239 concessões do serviço, 12 serão destinadas a candidatos portadores de necessidades especiais e 50 ficarão no cadastro de reserva. As permissões serão válidas pelo prazo de 20 anos, prorrogáveis por igual período, a critério da Agência Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidades, AMT. Em caso de empate, a vaga será decidida por sorteio. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. O Batalhão Escolar da Polícia Militar realiza hoje a Operação Volta às Aulas com Segurança. E para falar sobre o assunto, nós conversamos agora com o Coronel Sérgio Katayama, comandante do policiamento da capital. Bom dia. Bom dia Gil Bonfim, bom dia Karine Pinheiro, bom dia a todos os ouvintes da RBC. Comandante, como que vai ser essa Operação Volta às Aulas? Bom, nós estamos com todo o efetivo do Batalhão Escolar empenhado nas portas das escolas para que a gente possa fazer a recepção de todos os alunos e pais. E a principal situação é que nós vamos aí distribuir vários folders com dicas e orientações de segurança para os alunos, pais, professores, funcionários das escolas, para que a gente tenha também a maior fluidez no trânsito e também eles tenham aí algumas dicas que podem orientar, principalmente quanto à segurança das crianças, das pessoas aí que frequentam aí as proximidades da escola. A operação é apenas educativa? A ação da
Polícia Militar é educativa, é preventiva, nós estaremos presentes para que a gente faça esse trabalho. Lógico que se houver necessidade, nós estaremos atuando também na repressão, mas a principal importância nossa é para que realmente a gente faça a prevenção logo nos primeiros dias e que a gente possa aí no decorrer do ano ter essa participação da sociedade, tanto na prevenção quanto na atuação e dissuasão aí do crime e da violência. Quais os crimes que mais preocupam? Os crimes que mais preocupam para nós é realmente a questão do furto, do roubo e do tráfico de drogas próximo às escolas. E isso é frequente e nós precisamos evitar. Mas para isso, nessas dicas de segurança já está lá, principalmente os telefones das viaturas de área. E a dica também principal é que o cidadão, as crianças, adolescentes, possam chamar a Polícia Militar em qualquer suspeição para que a gente possa abordar essas pessoas que transitam nessas regiões praticando crimes, antes que realmente eles venham atuar, venham a cometer qualquer delito contra essas pessoas de bem. Coronel, a PM disponibiliza um telefone para que as pessoas possam fazer denúncias? Sim, nós temos, além do 190, o site da Polícia Militar para os internautas, que é o www.pm.gov.br. Às vezes lá no site busca Polícia Militar de Goiás, e também nas diversas regiões. Goiânia é dividida em 13 regiões, e em todas as regiões há uma diferenciação do número de celular, e estão sendo entregues na porta de todas as escolas, para que realmente o cidadão possa aí fazer parte, seja integrante aí das forças de segurança pública e possa mudar essa visão cultural que existe de chamar a polícia só nos momentos realmente que acontece o crime. Nós precisamos realmente trabalhar na cultura de prevenção para que a gente não deixe aí degringolar os índices estatísticos de criminalidade. Coronel, a PM tem afirmado que quer estar mais próximo da população. Qual que é o trabalho da Polícia Militar junto à comunidade escolar? Como que é essa proximidade com os diretores de escolas, com os pais, com os alunos? Nós temos mais de 50 viaturas empenhadas somente no policiamento escolar, quer seja nas unidades particulares, nas conveniadas, nas públicas, municipal e estadual. Então, essa é a aproximação que nós fazemos. Além do PROERD, que está em quase todas as escolas de Goiânia, nas 3 esferas, então nós precisamos realmente de estar mais presentes, mais juntos, onde realmente a gente possa atender os anseios da comunidade e também a comunidade passar todos os problemas para que a gente possa estar juntos aí combatendo a criminalidade, prevenindo aí o crime. Coronel Sérgio Katayama, comandante do policiamento da capital, a Polícia Militar, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Tenha um bom dia. Oi, Gil, Bonfim, bom dia Karen Pinheiro, bom dia a todos os ouvintes. Nós gostaríamos sempre de estar presentes junto à sociedade e para isso pedimos a participação, quer seja no site da PM, no 190 e também nos diversos celulares instalados nas viaturas. Isso é muito importante para que a gente possa ter uma mudança cultural e também uma assistência melhor da Polícia Militar em todos os momentos. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigada. Conversamos então com o Coronel Sérgio Katayama, comandante do policiamento da capital, informando que o batalhão escolar da PM realiza hoje a operação Volta às Aulas com Segurança. 7h29. 5 jovens são presos acusados de assaltar joalheria no setor Campinas. Junto com 2 adolescentes de 15 e 17 anos, Jonathan Bueno de Oliveira, 18 anos, Rafael José Barros Biano, 20 anos, e Marcos Vinícius Pereira Rodrigues, de 18 anos, foram flagrados por policiais militares minutos após assaltarem uma joalheria na Avenida Benjamin Constant, no setor Campinas. Comandante da 27ª CIPM, o capitão Roberto Lima explica como a polícia conseguiu chegar de forma tão rápida aos 5 assaltantes. Desde o mês de novembro já vinha ocorrendo alguns roubos em joalheria e por determinação do comandante da capital, Coronel Katayama, passamos a trocar informações acerca do modus operandi desses meliantes, os possíveis autores, para identificar, verificar se residiam na nossa área e assim nós o fizemos, e juntamente sempre alimentando a PM2, o Serviço de Inteligência, para que fossem levantadas mais informações a respeito desses meliantes. Portanto, que nós fizemos um levantamento de rota de fuga dos meliantes,
onde eles costumavam fugir, homiziar, e assim que ocorreu o roubo na joalheria, as viaturas já posicionaram nas possíveis rotas de fuga e onde eles iam esconder. E assim o fizemos, conseguimos obter êxito. Flagrados com um revólver e as joias roubadas da Senarte, os 5 jovens foram autuados em flagrante. A suspeita da PM é que eles sejam os responsáveis também pelo roubo a uma outra joalheria ocorrido no sábado passado dentro do Portal Shopping em Goiânia. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. IPASGO assina acordo com cirurgiões cardíacos. O IPASGO fechou acordo com a Cooperativa de Cirurgiões Cardíacos de Goiás, Copacardio. Com a medida, os cardiologistas ligados à cooperativa retornam a partir de hoje à rede credenciada do Instituto. A prioridade imediata será a realização de 40 cirurgias de pacientes que aguardam numa fila de espera. O presidente da Copacardio, Adélio Ferreira, garante que nos próximos 30 dias, todos os pacientes que aguardam cirurgias serão atendidos. Dentro da cooperativa nós somos 16 cirurgiões e que essa demanda é reprimida, dentro de um mês acaba, porque as cirurgias de urgência elas estavam sendo feitas. Nós nunca deixamos de atender as urgências e emergência. Então o que resta são as cirurgias eletivas. Apesar de ter efetuado um reajuste médio de 200% nos honorários pagos para cirurgias cardiológicas, o acordo do IPASGO ainda não atende totalmente à reivindicação dos médicos da Copacardio, que queriam um valor maior. O presidente do IPASGO, José Taveira, afirmou que os entendimentos continuam e, na medida do possível, o Instituto vai atualizar a tabela dos honorários para evitar que haja discrepâncias nos valores pagos. Brevemente, reajustarmos esses honorários, taxas e outros tipos de serviços, mais ou menos no âmbito de um entendimento que satisfaça o IPASGO, o seu usuário e os prestadores de serviço. Com o reajuste de 200% nos valores dos honorários das operações, uma cirurgia cardíaca de pequena complexidade, que antes custava R$ 900 ao IPASGO, sobe agora para R$ 3.500. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. Índice de Desenvolvimento Escolar Goiano deve ser divulgado ainda neste semestre. O ano letivo já começou para cerca de 600 mil alunos da rede estadual de ensino. São 1.095 unidades, sendo que 137 delas estão em Goiânia. De acordo com o subsecretário da Educação na capital, Marcelo Ferreira de Oliveira, os estudantes vão encontrar escolas melhores do que quando deixaram no ano passado. As escolas foram reorganizadas para que nós pudéssemos receber bem o aluno neste ano letivo. As escolas com problemas mais sérios, a que nós chamamos aqui de emergencial, elas já foram reformadas ou estão em processo de finalização de reformas. Então nós estamos bem preparados para receber os alunos deste ano. Ele destaca ainda que no primeiro semestre desse ano deve ser divulgado o Índice de Desenvolvimento Escolar Goiano. Nós estaremos dando sequência ao Pacto pela Educação, né? Nós temos uma série de inovações previstas pelo Pacto, que foi iniciada em 2011, mas que será dada sequência agora em 2012. Então nós já teremos em fevereiro anunciado o IDEGO, a nota de cada escola, a nota Goiás, e a ampliação do programa Reconhecer, que obteve muito sucesso em 2011 para os profissionais da área pedagógica. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. Defesa Civil monitora áreas de risco 24 horas por dia. A chuva já causou estragos em várias cidades do estado, incluindo a capital. Entre os municípios que mais preocupam estão Porangatu, Itumbiara, Lusiânia, Santa Rita do Araguaia e Goiás. Na avaliação do chefe da seção de planejamento da Defesa Civil, Major Pedro Carlos Borges de Lira, após a ocorrência de enchentes e alagamentos em alguns pontos, a situação atual é de normalidade. Apesar disso, a corporação está em alerta. É um trabalho constante, todos os dias, quando há período chuvoso, além do plantão 24 horas, no qual as pessoas são orientadas a ligarem para a Defesa Civil Corpo de Bombeiros, telefone 199 ou 193, ligação gratuita. Nós temos as equipes que vão a esses locais verificar se houve algum agravamento da situação.
Esse monitoramento é constante, 24 horas por dia, se for necessário. Em Goiânia, os casos mais graves estão na Vila Romana, onde 11 construções podem desabar a qualquer momento. A prefeitura iniciou a retirada das famílias, mas algumas se recusam a sair do local. O major Pedro Carlos Borges de Lira alerta que elas precisam ser retiradas o mais rápido possível. A área de risco é área de risco, vai ter risco constantemente. A gente já até orientou a Secretaria Municipal de Habitação que procure ao Ministério Público e que a gente monte uma força-tarefa e com uma ação judicial seja removida essas famílias. Em Goiânia, a Defesa Civil cadastrou 9 áreas de risco que estão sendo monitoradas. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Ministério Público informou que já entrou com ação na Vara da Fazenda Pública de Goiânia e aguarda decisão judicial para a remoção das famílias. O governo de Goiás lança hoje programas Cidades Sustentáveis para todo o estado. Os 246 prefeitos dos municípios goianos foram convidados para o lançamento do programa hoje, às 10 da manhã, no auditório Mauro Borges. O termo de adesão será assinado pelo governador Marconi Perillo. A iniciativa é da Rede Social Brasileira por Cidades Sustentáveis, Instituto Etos e Rede Nossa São Paulo. Segundo o superintendente executivo da Secretaria das Cidades, Benites Calil, a expectativa é que todos os prefeitos se comprometam com o programa. Todos os prefeitos estão sendo convidados através da IGM, através da Secretaria de Cidades, através do governo, a UVG, a União dos Vereadores também, todo mundo, toda a sociedade está empenhada nisso aí. Acho que todo mundo vai comparecer, porque isso aí é um programa que interessa às prefeituras, e como captar recursos federais por meio da Caixa, como captar recursos federais por meio da Fundação Nacional de Saúde. Segundo o secretário de Cidades, Igor Montenegro, a meta é tornar Goiás um estado referência em cidades sustentáveis. Dentro do programa, existem indicadores para orientar os projetos e políticas públicas dos municípios, como, por exemplo, a inclusão de catadores no sistema de coleta seletiva, o controle da perda de água tratada e as verbas destinadas a campanhas de educação cidadã. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. Superintendência de Vigilância em Saúde aponta redução de 60% no número de casos de dengue em Goiás. Em 2010, foram registrados 115.079 casos de dengue em Goiás. Já em 2011, esse número reduziu mais de 60%, quando foram notificados 43.945 casos da doença. Já a queda de óbitos foi de 68,82%, de 93 mortes em 2010 para 29 no ano passado. Tânia Vaz, superintendente de Vigilância em Saúde, explica os motivos que contribuíram para a melhora dos números. Aqui a gente atribui isso à questão natural, depois de um período epidêmico em geral, há realmente uma redução do número de casos em consequência do grande número de pessoas que foram sensibilizadas pelo sorotipo da dengue, mas a gente atribui principalmente às ações efetivamente que foram implementadas durante esse ano. Houve uma colaboração muito grande, houve uma ação intensa do Estado e com uma resposta muito boa dos gestores municipais e também dos parceiros que trabalham conosco. Na primeira semana de 2012 também houve redução. Foram 478 casos de dengue contra 1.088 no ano passado. E o vírus tipo 4 continua sendo a grande preocupação. O sorotipo DEM 4 ele é preocupante, considerando que a população nossa ainda não tem imunidade a esse sorotipo. Preocupa porque a qualquer momento, em se tendo uma circulação muito grande e uma transmissão com relação a esse vírus, é possível sim que a gente viva um novo período epidêmico, considerando a falta de imunidade da população a esse sorotipo. Os municípios mais afetados pela doença continuam sendo Goiânia, Aparecida, Lusiânia e Anápolis. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. ONG promove manifestação contra maus tratos a animais. A ONG Biodefesa, que recebe em Goiânia denúncias de casos em que animais estão sendo maltratados, promove uma manifestação no Parque Vaca Brava, dia 21, sábado, a partir das 8 horas da manhã. A presidente da ONG Biodefesa, Maria de Lourdes, fala sobre os objetivos da manifestação. Nós vamos entregar poder de conscientização à população, porque esse trabalho não seria nem nosso. O trabalho de posse responsável, que existe uma lei de posse responsável, só que ela não é cumprida em Goiânia. Nós vamos entregar poder falando sobre a posse responsável,
nós vamos entregar folder falando do caso de Formosa. Então, assim, nós vamos entregar 3 tipos de folder para informar a população sobre as leis. Que existem leis, tem lei federal, tem lei municipal, só que aqui em Goiânia não está sendo cumprida nenhuma. Então, a população tem que saber que existe sim o direito, tá? Tem que denunciar. Agora, nós temos que lutar para que essas leis sejam cumpridas realmente. A Biodefesa recebe em média 5 ligações diárias. E sempre que possível, os animais são recolhidos e encaminhados para clínicas, abrigos e também para adoção. A manifestação faz parte do movimento Crueldade Nunca Mais. E várias capitais vão realizar o mesmo evento. Maria de Lourdes explica qual é a punição para quem maltrata animais. A Lei 9.605, a Lei Federal, no artigo 32, ela prevê de 3 meses a 1 ano. Agora, se ocorrer a morte do animal, aumenta a pena. Para saber mais sobre o tema, acesse os sites www.crueldadenuncamais.com.br e www.biodefesa.org.br. Rivacran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h41. CRER cadastra novos voluntários. Quem quiser iniciar 2012 dedicando parte do tempo para ajudar ao próximo tem uma boa oportunidade. O Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo iniciou o processo de cadastramento dos voluntários na instituição. A inscrição pode ser feita pelo telefone 3232-3000. De acordo com a responsável pelo serviço, Márcia Nunes, após ser cadastrado, o voluntário passa por treinamento. Ele deve dedicar 4 horas de trabalho uma vez por semana no auxílio e apoio aos pacientes. O requisito é ter boa vontade para lidar com o público. Ser dinâmico, comunicativo, enfim, não ter preconceito com as pessoas, principalmente com portador de deficiência física. É uma instituição grande, que passa um volume grande de pessoas aqui diariamente e que precisam de orientações, de informações, de alguém para conversar, enfim, de uma mão amiga mesmo. Márcia Nunes diz que o CRER quer aumentar o número de voluntários, que hoje chega a 60 pessoas. A gente quer ter mais de 100 voluntários, porque nós estamos em contato com outros setores aqui dentro para abrir mais essa atividade voluntária, receber esses voluntários de outras áreas que aqui existe atualmente e poder aumentar cada vez mais. Após 6 meses de atuação como voluntária, a pessoa recebe um certificado fornecido pelo CRER. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h42. A seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral avisa aos eleitores de Goiânia que o prazo de recadastramento biométrico está se encerrando. Procure um dos postos do TRE de segunda a sábado, das 7 às 18 horas. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. O jogador de futebol Adriano do Corinthians foi inocentado no inquérito sobre o caso da estudante Adriane Cirilo Pinto, baleada dentro do carro do jogador em dezembro passado. O delegado Fernando Reis afirmou ontem que, com a confissão da mulher que teria dado um tiro na própria mão e os laudos da perícia, ficou comprovado que o jogador não teve culpa no episódio. O inquérito foi enviado ao Ministério Público, que deve analisar a documentação e decidir se oferece denúncia ou se arquiva o caso. O Atlético praticamente já tem a equipe definida para a estreia neste sábado no Campeonato Goiano em Rio Verde. O técnico Hélio dos Anjos comanda apenas um treinamento hoje à tarde no CCT do Urias Magalhães para a estreia no Campeonato Goiano, sábado diante do Rio Verde, 5 da tarde. O treinador ainda não confirmou o time para o começo do Campeonato Brasileiro, mas deixou algumas pistas nos jogos treino em que ele realizou. Por exemplo, na última terça-feira em que o Atlético venceu a seleção de Acreúna, um time com o ataque com Juninho e Marcão, jogadores que inclusive já disputaram várias partidas juntos. O lateral esquerdo Paulinho deve ser apresentado como nova contratação na lateral esquerda do Atlético para a sequência da temporada. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. O Goiás é o único time da capital que joga em casa na estreia do campeonato. O técnico Anderson Moreira
tem mais 4 treinamentos para definir o Goiás, que vai atuar na estreia do Campeonato Goiano em casa. É o único dos times da capital a estrear jogando em seus domínios, no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. A diretoria definiu o preço dos ingressos em R$20 para este jogo de estreia no campeonato. O Goiás, quando estiver no Serra Dourada, nos clássicos, vai cobrar R$20 na arquibancada e R$40 nas cadeiras. O técnico Ederson Moreira já tem basicamente o time definido para a estreia. Vai apresentar 5 novidades, jogadores que vão estrear com a camisa do Goiás em jogos oficiais. O lateral direito Peter, o lateral esquerdo Egídio, o volante Marcos Paulo e os meias Davi e Ricardo Goulart. Os recém-contratados Vitor e Reis, devido ao mau condicionamento físico, não devem ficar nem no banco de reservas. Já Thiago Humberto, que foi apresentado agora há pouco aqui na Serrinha, esse jogador chegou falando em ficar pelo menos no banco. Vamos ver o que pensa o técnico Ederson Moreira nos 4 treinamentos que restam para a estreia domingo diante da Aparecidense na Serrinha. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Vila tem compromisso difícil nesta primeira rodada do campeonato. O Colorado joga em Catalão. O time do Vila Nova segue na reta final de preparação visando o início do Campeonato Goiano. A estreia para o Tigrão é no domingo às 5 da tarde fora de casa, no estádio Genervino da Fonseca em Catalão, contra o Craque. O técnico Roberto Cavallo, nesta reta final da preparação do Vila Nova, já vai dando formas ao time colorado. Inclusive no treinamento de ontem, ele já posicionou e manteve esse time titular treinando ao longo de todo o trabalho. Júlio César no gol, Nego na lateral direita, 3 zagueiros, Pite, Rafael Vaz e Rafael Carioca. Pela esquerda, o Assis. O meio-campo com Luiz Marques, Ricardinho e Rafael Carioca. No ataque, Dinei e Patrick. O time do Vila, que estreia no Goianão no próximo domingo, não deve ser muito diferente desse que treinou na tarde de ontem. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. A primeira edição do ranking da FIFA de 2012 teve poucas mudanças de posição em relação à lista de dezembro. A seleção espanhola segue na primeira posição. Em seguida, vem a Holanda, a Alemanha, Uruguai, Inglaterra e o Brasil, que ocupa apenas a 6ª colocação nesse ranking, onde o Brasil já foi por muito tempo o primeiro colocado. Agora são 7h47. Essas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia brasileira em 0,5 ponto percentual. Com a determinação, a Selic passa de 11% para 10,5% ao ano. Foi o 4º corte seguido da taxa. O patamar é o menor desde junho de 2010. 7h48. O governador anuncia corte de 10% no orçamento para o ano que vem, mas a equipe econômica tem meios para aumentar a receita em 15%. Ao confirmar que o governo de Goiás vai cortar 10% das despesas, o secretário de Estado de Gestão e Planejamento, José Pivec, apontou quais caminhos para incrementar a receita. Nós estamos trabalhando com um incremento da receita tributária de 15% no ano de 2012, o que significa 1,5 bilhão a mais. Segundo, nós estamos assinando um acordo de resultado com cerca de 40 órgãos para poder captar recursos e incrementar a receita própria de cada órgão do Estado. Nós estamos qualificando empresas brasileiras para recuperar créditos. Crédito de FGTS, INSS e outros que certamente o Estado tenha pago a mais e que sejam passíveis de recuperação de crédito. Um outro projeto, nós estamos trabalhando de venda de imóveis que não são necessários para os órgãos hoje trabalharem. Então o Estado é detentor ainda de fazendas, de imóveis que não têm utilidade do ponto de vista do interesse público. Então nós queremos trabalhar num processo de licitação e canalizar esses recursos para poder atender aos 14 programas de desenvolvimento regional que estão compromissados dentro do PPA. No próximo dia 27, José Pivec apresentará para o governador Marco Perillo a demanda de concurso público nos órgãos da administração estadual. Ainda sobre a reunião de ontem com os auxiliares, o secretário de Estado de Cidadania e Trabalho, Henrique Arantes,
explicou para a imprensa como será a união dos programas Renda Cidadã com Bolsa Família. Então nós teremos um aporte, um acréscimo, um investimento de por volta de 3 milhões de reais mês, que o Estado irá aumentar seu investimento no cidadão. Então é basicamente isso que vai acontecer, mas queria pedir a todos para não criar pânico, todos ficarem calmos, que o processo vai começar, os primeiros municípios devem migrar no meio do ano, e acontecendo isso, pronto para acontecer, todos serão informados, serão avisados e iremos atrás de todos para poder fazer essa atualização de banco de dados. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. Procon aponta que variação nos preços de pacotes turísticos para o Carnaval chega a 800%. A pesquisa foi realizada em 8 agências de turismo com pacotes que incluíam hotéis 3 estrelas para Salvador, Rio de Janeiro, Porto Seguro e Florianópolis, destinos mais procurados pelo turista goiano. O diretor-geral do Procon de Goiânia, José Alício de Mesquita, fala sobre as variações de valores. Por exemplo, para o Rio de Janeiro, que deu uma variação de 860%. O menor preço, 1.134, e o maior preço, 10.895. É uma diferença muito grande. Porto Seguro, por exemplo, o menor preço, 1.188, e o maior preço, 4.908, uma diferença de R$3.720. José Alício enumera as principais reclamações do consumidor ao Procon. Eles oferecem, chega lá não tem traslado, eles falam que o hotel é uma coisa, chega lá é outra, um hotel muito ruim. Aí o consumidor acaba tendo aí, em vez de divertir, tendo um estresse muito grande. Esses pacotes, essas variações, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Caso o turista se sinta prejudicado, José Alício afirma que é importante reunir provas e procurar os órgãos do direito do consumidor. No caso, por exemplo, da compra por internet, essa compra sites coletivos, ele armazenar e-mails, observar endereço físico da empresa, telefone, todos os contatos que ele manter com esse site, que ele guarde tudo para, se precisar, reivindicar seus direitos. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Procon também notificou escolas com reajustes acima da média e listas de materiais abusivos. Procon Goiás notifica e multa escolas por solicitação de itens abusivos na lista escolar e cláusulas irregulares nos contratos. A gerente de fiscalização do órgão, Aline Montalvão, dá mais detalhes da operação. Existem muitas cláusulas abusivas, dentre elas, se o pai do aluno deixar de pagar a mensalidade por mais de 30 dias, eles rescindem unilateralmente o contrato, pais têm que pagar os 20% de honorários advocatícios, e várias escolas foram autuadas pela questão do reajuste ser acima da média. Multamos também 8 escolas por apresentar lista de material abusiva, dentre elas, sim, papel higiênico, especificando marca. Segundo o Procon, a multa varia de R$ 450 a R$ 6.300.000. A dirigente do Procon cita algumas escolas multadas. A questão do reajuste foi professor Yolanda, Educandário Evangélico, Nova Esperança, Agustiniano e dentre outras. De acordo com o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia, Alexandre Umbelino, as escolas determinam reajustes de acordo com as suas planilhas. Ele critica estabelecimentos com materiais abusivos. Olha, a escola que ainda permanece fazendo esses pedidos de material escolar, ela está completamente fora da realidade. As escolas têm bastante conhecimento que esse material tem que ser aquele material individual. Não é pedir toner, não é pedir grampo, não é pedir giz, que todos são materiais que a escola tem que oferecer. Essa é a primeira vez que o Procon realiza um trabalho de fiscalização tão minucioso em estabelecimentos de ensino da rede privada. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. População de Anápolis tem acesso à internet em praças da cidade.
O serviço já está disponível nas praças Americano do Brasil, Bom Jesus, Ancião, Dom Emanuel, Abadia Dyer e Ipiranga. Segundo o secretário de Ciência e Tecnologia do município, Fabrício de Oliveira Ribeiro, o projeto está inserido no programa Anápolis Digital, que visa modernizar os serviços públicos e garantir acesso da população à informática. Para utilizar a internet, basta se cadastrar. O usuário tem direito a navegar na rede por até 2 horas. Em cada praça é possível realizar até 40 conexões simultâneas, com 2 a 4 megas de velocidade. O secretário diz que a prefeitura já quer ampliar o serviço. O equipamento colocado, ele suporta até 1000 conexões. O que nós estamos solicitando ao fornecedor que aumente essa banda até uns 10 megas. A meta da prefeitura de Anápolis é atender mais 20 pontos de acesso das praças digitais, incluindo a zona rural. Nós temos 4 distritos sob a responsabilidade da prefeitura, e esses 4 distritos já estão sendo montada a infraestrutura para ter a internet sem fio. O projeto conta com grande adesão dos moradores, principalmente jovens, que além de acessar a internet, têm a oportunidade de estabelecer um contato maior com a natureza e com os amigos. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. O Ministério da Saúde incluiu 2 novas vacinas no calendário básico infantil. A vacina injetável contra a pólio e a pentavalente serão introduzidas a partir do 2º semestre. Uma única dose da pentavalente vai imunizar contra a difteria, tétano, coqueluche, a hemófilos influenza tipo B e hepatite B. Atualmente, a imunização para estas doenças é oferecida em 2 vacinas separadas. O governo federal anunciou ontem as diretrizes criadas para atender pacientes com silicone adulterado das marcas importadas PIP e Rofil. O protocolo de atendimento é o mesmo para médicos do SUS e de planos de saúde. Os 2 sistemas devem cobrir os gastos de exames de diagnóstico e cirurgias para quem tiver implantes das 2 marcas. A cirurgia só será feita em casos de ruptura da prótese ou em situações de risco de câncer. Subiu para 15 o número de mortos em Minas Gerais por causa das chuvas deste ano. A Defesa Civil encontrou o corpo de um homem levado pela correnteza em Ponte Nova, na Zona da Mata. 179 municípios decretaram estado de emergência. Mais de 58 mil pessoas estão fora de casa. Mais de 3.600.000 pessoas já foram afetadas pela estiagem na região sul do país. 311 municípios gaúchos decretaram estado de emergência, enquanto em Santa Catarina são 83 cidades nesta situação. No Paraná, 137 cidades também declararam emergência por causa da falta de chuvas. Uma compilação de estudos de cientistas brasileiros e do exterior aponta que a expansão agropecuária e as mudanças climáticas já causam distúrbios na bacia amazônica. Os problemas afetam principalmente a borda da floresta nos estados do Pará, Rondônia e Mato Grosso. O estudo foi divulgado na revista Nature de ontem. E diz que a soma de eventos decorrentes da expansão agrícola, da atividade madeireira em excesso e da mudança climática global resultariam em uma catástrofe ambiental no bioma, com reflexos na temperatura e no sistema de chuva. 7h57, noticiário internacional. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou ontem que um ataque militar do Ocidente contra o Irã seria uma catástrofe e criticou a imposição de novas sanções a Teherã. Segundo o chanceler, uma ação desse tipo provocaria uma fuga de massas de refugiados do Irã, além de ampliar a tensão sectária na região. A imprensa italiana está tratando como herói o chefe da capitania dos portos da cidade de Livorno, Gregório De Falco. Isso por causa das ordens que ele deu ao capitão do transatlântico que encalhou perto da costa. Até camisetas com a frase mais enfurecida dele viraram um produto de consumo internacional. Mas apesar da fama, De Falco disse que estava só cumprindo um dever. Ontem as equipes de resgate suspenderam as buscas do navio mais uma vez devido a um novo deslizamento do casco. Um jovem acusado de matar 4 pessoas a facadas em fevereiro de 2011 durante um ataque de fúria em um bairro de imigrantes em Nova York foi condenado ontem a 200 anos de prisão por uma corte do Brooklyn. Maxim Gelman, de origem ucraniana e aos 24 anos, confessou sem remorso a autoria dos crimes. 8h e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzeni Gomes.
Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Thaís Oliveira. Central técnica, Otair José. Gerência do sistema de rádio, Sueide Barbosa. Direção de Telerádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Identificação ZYH 753, onda média 1270 kHz, 50 kW. ZYF 690, onda tropical 4985 kHz, 10 kW. ZYE 440, onda curta de 25 metros, 11.815 kHz, 7,5 kW. Rádio Brasil Central, Goiânia, Goiás.